Eu pensei de falar um pouquinho sobre a morte. Não sobre a morte de Jesus, mas sobre a morte, mesmo no sentido normal da palavra. Jó 19, 25, 26 diz, não precisa você ler que trouxe tudo mastigadinho para você, só quero que você atente bem, porque a morte é uma realidade. Um dia desse eu estava dizendo para Priscila, para minha Priscila, não sei se está me assistindo, se Deus me deu 90 anos, só me faltam 30. Se Deus me deu 80, ela disse, não pai, fica por aí mesmo, não baixa mais não. Mas muitos foram com bem menos do que isso, né? Recente o irmão Nazareno, que foi velado aqui, 57 anos. Hoje morreu um moço aí bem conhecido, não bem conhecido, mas o Louro José lá, que ele representava, com 47. Então é uma realidade. E Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Aqui é uma menção à ressurreição, até porque o nosso irmão Jó não tinha pele nenhuma, era uma ferida só da planta dos pés ao alto da cabeça. Então, queridos, todo ser humano, tanto crente quanto incrédulo, está sujeito à morte. Até Jesus passou por esse golpe terrível chamado a morte. E ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. É claro que ele estava sendo sacrificado pelos nossos pecados, mas passou também por esse vale da sombra da morte, digamos, que é a morte. E a palavra morte tem mais de um sentido nas Sagradas Escrituras, e é por isso que eu quero situar os irmãos. Existem alguns significados nas Sagradas Escrituras para a palavra morte. No Gênesis, nós encontramos o ensino que a morte penetrou no mundo por causa do pecado. E todas as vezes que eu como piqui, eu fico com raiva de Adão. Porque eu gosto muito de piqui. Mas o que é que piqui tem para a gente comer? Quase nada, não tem quase polpa. E antes da proibição de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus disse, vocês podem comer de tudo que tiver no jardim, só não desse fruto, vocês não podem tocar. Ninguém pode acusar Deus de que ele é ruim. Por que ele proibiu? Ele proibiu um fruto, uma árvore. O jardim estava cheio de plantas deliciosas. Quantas plantas comestíveis, suculentas, gostosas você conhece? Não sei nem dizer quantas espécies existem. Só a ciência pode responder essa pergunta. E Deus proibiu apenas uma. E quando eu estou comendo piqui, eu penso assim, só pelo piqui não dava para ele olhar para o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas não teve jeito, ele olhou. Mas se você for dar uma olhadinha dessa questão em relação a nós, quanta coisa boa tem a gente para fazer, tem para a gente fazer. E por que a gente só escolhe o errado? O Roberto Carlos diz que tudo que ele gosta é imoral, é ilegal e engorda. Então observe que o ser humano é tendente a essas coisas. E quando o pecado penetrou no mundo, por causa dele a morte passou a todos os homens. E nós já nascemos com esse castigo, digamos assim, com essa punição. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, eram capazes de viver para sempre, de gerar filhos e filhas em santidade. Mas eles resolveram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ao desobedecerem o mandamento de Deus, a proibição divina, eles tornaram-se sujeitos à penalidade do pecado. Qual é a penalidade do pecado?
No dia que comer, certamente morrereis ou morrerás. E o texto sagrado aqui no Novo Testamento disse que o salário do pecado é a morte. Então nós conhecemos alguns termos ou alguns significados para a morte: morte física, morte moral, morte espiritual e morte eterna. Eu só quero ficar com esses 4 significados para hoje, até por questão do tempo. Então, Adão e Eva ficaram sujeitos à morte física depois que morreram. Eu disse que eles eram capazes de viverem eternamente, se não comessem do fruto proibido. Mas a partir do momento que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles começaram a morrer. Sabe quando é que o ser humano começa a morrer? Não é, alguns dizem no dia que nasce. Eu digo ao contrário, no dia que é gerado. Na hora que é gerado, já começa a morrer. Sabe por quê? Porque ali começou uma vida e essa vida vai ter fim. Nem que seja com 100 anos, com 120 anos. Mas, se você for para a Bíblia Sagrada, você vai ver assim: e viveu Matusalém, quantos anos? 969, foi o que mais viveu. E viveu Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Adão 930 anos e morreu. E viveu, não estou lembrado qual foi o outro que viveu 962 e morreu. Jared, 962 e morreu. Está lá, muitos anos de vida, todos morreram, com exceção de Enoque. Viveu Enoque 300 anos e andou com Deus e não se viu mais, porque Deus gostou tanto dele que disse: eu tenho algo melhor para você, sobe para cá. E ele não foi visto mais, porque foi em vida para a eternidade, que é até um símbolo da igreja, um tipo da igreja. Então a morte física, os nossos pais começam a morrer no dia em que comeram, mas ficaram sujeitos à lei da morte como resultado da maldição divina. Embora tenham vivido muitos, ninguém sabe quantos anos Eva viveu. A Bíblia não diz isso, mas tem uma tradição que diz que ela gerou 127 filhos. Então ela viveu aí seus 500 para 800, pertinho lá de Adão também. Adão viveu 930, mas morreram. Naquele momento em que eles comeram do conhecimento do bem e da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá do Éden, eles, ao comerem, começaram a morrer fisicamente. Então a morte física é exatamente essa separação dos entes queridos, separação dessa vida. É o tu és pó e o pó tornarás, é o ser levado para a sepultura. Então essa é a morte física, que você conhece muito bem, que a gente nunca se acostuma. Todos os dias morre gente, mas a gente nunca se acostuma. A morte moral, Deus advertia Adão que se ele comesse do fruto proibido, já dissemos, só repetindo, certamente ele morreria. Ou ele e Eva morreria. E Adão e Eva não morreram, como eu já disse, fisicamente naquele dia, mas moralmente eles morreram no mesmo dia, porque sua natureza tornou-se pecaminosa. Eles não eram mais aqueles santos que tinham comunhão com Deus. Eles não tinham, eles não tinham mais nem desejo de estar na presença de Deus. E o pastor George
está aqui me ajudando. Ao invés de desejo de estar na presença de Deus, vontade de estar na presença de Deus, eles tinham vergonha. Quer ver uma coisa? Enquanto a gente orava, me veio isso na mente. Gente, o pecado é uma desgraça mesmo, porque tira o ser humano da presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus é tão gostosa, é tão maravilhosa, é tão doce, é tão bom estar na presença de Deus, que o nosso irmão Pedro disse assim: Senhor, é bom estar aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Era tão bom estar ali na presença de Deus, naquela glória de Jesus, que ele se esqueceu até dele mesmo. Façamos 3 tendas para ti, para Moisés e para Elias. Mas irmãos, como é que, sendo tão gostosa a presença de Deus, quando o homem ouve a voz de Deus, ele faz fugir? Ele faz se esconder. E como é que, sendo tão gostosa a presença de Deus, a gente não quer ficar na presença dele? Não, pastor, mas eu estou na presença dele. E cadê o joelho no chão? Cadê os olhos fechados? Mesmo na hora da oração, alguns irmãos não se ajoelham, não tem desejo de estar na presença de Deus, não tem prazer de se demorar. É porque nunca foi cheio da presença do Senhor. Porque no momento que você for cheio do Espírito Santo, no momento que você for cheio do Espírito Santo do Senhor, da sua glória, da sua graça, você vai querer ficar mais e mais na presença dele, ouvindo a sua voz, falando com ele e ouvindo a sua voz e sentindo a sua doce presença. Feche os seus olhos. Santo Espírito, faz o teu filho, a tua filha, sentir nessa noite a tua santa, doce e augusta presença. Que eles gostem de se demorar na tua presença, gostem de se demorar de joelho diante de ti, gostem, meu Senhor, de glorificar o teu nome, gostem, meu Senhor, de sentir as lágrimas quentes rolarem pelo rosto, gostem de falar em mistério, gostem de ter sonhos espirituais, gostem de ouvir a profecia, ou ser usado com o dom de profecia. Querido Espírito, faz arder os nossos corações com a tua doce presença. Glória a Deus. Se você está sentindo a presença do Senhor, então glorifique o seu nome. Olhe para cá. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles se tornaram pecaminosos. E a partir de Adão e Eva, todos nasceram com uma natureza pecaminosa. Eu disse aqui para os pastores, falando sobre isso, é um aplicativo, falando a linguagem da informática, é um aplicativo que nós já viemos com ele, que está lá, instalado, lá no cerne, lá no âmago, lá no homem interior. Mas você tem o direito de nunca acessar esse aplicativo. Você tem o direito de fechar a porta para o pecado. Deus disse para Caim: eis que uma fera está na tua porta, o desejo dela é te estrangular, mas a ti cumpre dominá-la. Quer dizer, tu tens poder para dizer não, tu tens poder para fechar a porta, tu tens poder para neutralizar, sim, para deixar esse aplicativo lá, de certa forma que você nem lembre dele. É só você ficar cheio do Espírito Santo do Senhor. Ontem nós pregamos na Coab,
e nós dissemos isso, não nesse mesmo assunto aqui, mas Abacuque deixa bem claro, quando ele se alarma com toda a maldade, com a injustiça que é torcida, com a opressão, com a violência, com a imoralidade, com tudo, ele grita por socorro, e o socorro dele, o grito dele é pedindo avivamento. Ele entende que somente uma vida cheia do Espírito Santo faz deixar o aplicativo do pecado inerte, sem ser ativado jamais. Então, se você quer viver uma vida simplesmente cheia de Deus, controlada por Deus, peça avivamento dos céus. Peça que o Espírito Santo enche a sua alma e o seu ser. Quem é que está entendendo? Diga glórias a Deus. Então nós nascemos com essa tendência de seguir nossos caminhos egoístas, nossas decisões egoístas, alheias a Deus, decisões alheias a Deus e também ao nosso próximo. Isso é morte moral. Nós perdemos aqui a semelhança com Deus. O texto sagrado diz claramente: façamos o homem como? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A linguagem de hoje diz: façamos o homem parecidos conosco. Parecidos conosco. A linguagem de hoje diz isso. E quando Deus diz façamos o homem, não está falando do homem macho. A palavra no hebraico é Adam, significando ser humano. Façamos a espécie humana, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, parecidos conosco. Mas o pecado veio e destruiu tudo isso aí. E aí os homens, o ser humano morreu também espiritualmente. Eu já expliquei para você que existe a morte física, que existe a morte moral, que é quando nós não gostamos do que é bom, que só procuramos o que é ruim, só reviramos lixo. Tem um homem de Deus aí no passado que diz que nós fomos feitos para voar às alturas, mas infelizmente rastejamos na lama. Nós parece que temos espírito de porco, gostamos de lixo, só reviramos o lixo. Tem tantas pérolas preciosas, mas o ser humano só procura quando está na televisão, só procura o que não presta. Quando está na internet, só procura o que não presta. E assim por diante. Quando está numa rodinha de irmãos, sai as piadas as mais indecentes possíveis, que às vezes nem o ímpio não conta. Não é verdade? Os irmãos estão dizendo aí, é verdade. Mas é exatamente isso. É essa tendência para o pecado. É o aplicativo lá sendo ativado, despertado. Tudo bem. Então, se morreram fisicamente, não no momento que comeram o fruto, mas passaram a morrer a partir dali, imediatamente morreram moralmente e espiritualmente. Então eles morrem também espiritualmente quando desobedecem a Deus. Por isso destruiu o relacionamento íntimo que tinham antes com Deus, aquela comunhão de todos os dias. Adão, Adão, onde estás? Eu estou aqui. Aonde? Estou parafraseando, escondido por quê? Porque eu tive medo de mim. Por que você teve medo? Porque eu estava nu. Mas como nu? Comeste do fruto que eu disse que não era para comer? Sim, Senhor. Aí começam as acusações. A mulher que tu me deste. Mulher, a serpente. Serpente, não tinha quem mais ela olhar. Aí começa o julgamento. Por tua causa, e vem o julgamento. Então o homem morre espiritualmente. Como eu disse, já não anelam mais a comunhão com Deus.
não desejam mais estar na presença de Deus, não tem mais prazer de ler Bíblia, não tem mais prazer de vir ao culto de Santa Ceia. Tanto faz vir ou não, é a mesma coisa. Tanto faz se congregar ou não, é a mesma coisa. Não tem aquele prazer de estar em comunhão com o Senhor. Então a Bíblia ensina que eles perderam essa vida espiritual. Aquela auréola de luz que vestia eles, e que eles estavam vestidos mesmo, a ponto de não verem a nudez, desaparece. A vida de Deus que estava neles se esvai e eles começam a morrer. E finalmente, meus queridos irmãos, a morte como resultado do pecado importa em morte eterna. Os irmãos já imaginaram o que é isso? Já, irmão? É teu nome que eu esqueci? Frankson. Já imaginou o que é eternidade? As irmãs estão ao lado do Frankson. Vocês sabem o que é eternidade? Vocês já pararam para pensar o que é eternidade? Não são 100 anos, não. Não é um milênio, não. A palavra eternidade é antemporal. Não existe relógio para ela, não existe calendário. A Bíblia fala de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tem uma expressão que a gente usa para definir isso aí: para séculos sem fim, amém. Isso na presença de Deus é louvor, é glória, é glorioso. Mas imagine isso lá no Hades, lá no inferno, no lago de fogo que arde com enxofre, que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E esse bicho, alguns dizem que é a consciência, mas o pastor João de Oliveira diz que são as próprias pessoas. Ele teve uma visão quando ele morreu. Estava no caixão na sua casa, mas ele já tinha sido recolhido. E nesse íntere, ele foi levado a um determinado lugar para ver o inferno. E as criaturas que estavam dentro do lago de fogo. É lago porque são ondas de fogo. Para você ter uma visão pálida disso aí, veja um vulcão que sai aquele rio de lavas, tão quente que cai dentro do mar e sai queimando a própria água, fazendo ferver a água. Mas isso aí é uma visão muito pálida. E ele viu aquelas criaturas dentro daquele lago de fogo, mas não eram gente, não parecia com gente, parecia mais com um grande camarão tostado, mas vivo, sofrendo os horrores do lago de fogo. E ele pergunta para o anjo que o conduziu, que é: Senhor, quem são esses seres? São as criaturas sem Deus, perderam a imagem, a semelhança, a beleza de Deus e viraram esse bicho. Mas são gente, são gente. Aí ele é recolhido para o paraíso. Aí lá ele viu pessoas mesmo. Ele reconhece uma filha dele que ele tinha sepultado, reconhece os crentes que ele tinha feito o funeral, que ele tinha levado o corpo para o cemitério. Ele reconhece. E quando ele vai sendo recolhido de fato, ele ouviu uma voz dizendo assim: João de Oliveira vai voltar. Houve um rebuliço no céu e ele já se acha dentro do caixão, na sua casa, sentado. Porque naquele momento que ele vai sendo recolhido, chega o missionário J.P. Colenda e ora da seguinte forma:
Senhor Jesus, eu sei que João de Oliveira está aí na tua glória, mas a família é que precisa do pai, a igreja precisa do pastor. Nós queremos a revelação. Lava no teu sangue e perdoa-nos os nossos pecados. E nesse momento João de Oliveira recebe a ordem para voltar. Escreveu um livro exatamente sobre isso que eu estou falando para vocês. Ainda foi diretor do Instituto Pindamonhangaba em São Paulo por mais 15 anos. Mais ou menos como o rei, ele viveu mais 15 anos. Isso não é história de carochinha. Ele conta isso que ele viu. Então as pessoas morrem eternamente. Nunca sairão mais dessa situação difícil. Serão jogados no lago de fogo que arde com enxofre para sempre, que é a segunda morte, que é a vida eterna. Então a vida eterna viria pela obediência de Adão. Está lá uma árvore da vida, mas ele não é atraído por ela. Ele é atraído pela árvore do conhecimento do bem e do mal, por causa da insuflação, do sopro de Satanás. Faz isso, faz aquilo outro, pratica isso, pratica aquilo outro. O diabo está dizendo: peca, pecado é bom, é uma isca, mas é só para encobrir o anzol. A isca só tem essa finalidade de encobrir o anzol, de enganar. A palavra aí significa engodo. Mas eu te digo hoje pelo Espírito Santo: não morda a isca de Satanás, porque na casa do Pai tem tudo com fartura. Diz não para a isca do capeta e diz sim para o rio cristalino do Espírito Santo. Sai da superficialidade, mergulha, perscruta as profundezas de Deus e seja cheio de dons espirituais. Quem é que está entendendo? Diga glória a Jesus. A única maneira de escapar de tudo isso, da morte física, da morte moral, da morte espiritual e da morte eterna, a única maneira de você escapar de tudo isso, em todos os seus aspectos que eu citei, chama-se Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recuperamos a nossa vida física. Ah, pastor, mas o crente não morre? Morre, mas ressuscita. Aleluia. Essa é a grande esperança do Evangelho. A ressurreição. Glória a Deus. Quer ver todos os generais quando eles iam para a guerra, que venciam uma guerra, sabe o que é que eles faziam? Como prova de que eles tinham vencido a guerra, eles traziam tesouros e eles traziam prisioneiros de guerra. Sabe o que foi que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo venceu a morte, como você sabe, e ressuscita com poder e grande glória. E a Bíblia diz claramente que com ele muitos santos ressuscitaram. Era como se ele dissesse: eu venci a morte, está aqui este que eu ressuscitei. E Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, nós seríamos os homens mais miseráveis do mundo. Mas graças a Deus. Levante suas duas mãos assim, ó. Diga: graças te dou, ó Pai, porque o meu Jesus ressuscitou para me dar a vida eterna. E se você sente a presença de Deus, glorifica Ele. Oh, glória! Exaltado seja o teu nome, meu Senhor.
Glória a Deus. Feche os seus olhos. Oh, glória. Glória a Deus. Feche os seus olhos e fala com o Senhor. Fecha os teus olhos e diz algumas palavras para Ele, que eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração, à tua mente, à tua alma, vai te consolar, vai te tirar essas incertezas, essas dúvidas, esses receios, estes medos. Sim, sim, a presença dEle traz segurança e alegria. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos. Pode abrir os seus olhos. Então, Jesus aboliu a morte. Jesus trouxe a vida de novo àqueles que a tinham perdido. Era por isso que o diabo não queria que ele viesse. Está lá escrito que Jesus na cruz tirou a última tanga de Satanás, deixou ele exposto, mostrou a sua vergonha, deixou ele nu, mas vestiu você que estava nu, com a sua justiça, simbolizado lá no Éden, pelo o couro, a pele do cordeiro. Jesus vestiu você com a sua justiça. Eu pergunto, quem é que está vestido com a justiça de Cristo? Quem é que pode comparecer diante do Pai? Quem é que pode ouvir a sua voz e dizer: eis-me aqui? Oh, glória! Aleluia! É para adorar, meu irmão, porque o Senhor aboliu a morte e trouxe a vida e a incorrupção. Glória! Jesus, mediante a sua morte, nos reconciliou com Deus e assim desfez a separação, assim desfez a alienação espiritual que o pecado provoca, que o pecado causa. Pela sua ressurreição, Jesus venceu e aboliu o próprio Satanás, pisou na cabeça da serpente e nos garantiu a vitória sobre a morte física, sobre a morte moral, sobre a morte espiritual e sobre a morte eterna. Deixa eu encerrar, mas eu quero agora só ler, sem nenhuma explicação, para você, a morte física do crente. Você precisa saber disso. Eu trouxe aqui uma nota da Bíblia Alfalite, a ressurreição, antes da ressurreição de Jesus. Só lendo para você, isso é da Bíblia Alfalite. A palavra Seol ou Sheol no Antigo Testamento equivale em Hades no Novo Testamento. Diferem na forma, porque na primeira é hebraica, ou a primeira é hebraica, e a segunda é grega. Sheol é hebraico, está no Velho Testamento, que é escrito no hebraico, e Hades é grego, está escrito no Novo Testamento, que é grego. Elas designam o lugar para onde iam todos após a morte. Todos iam para um lugar só. Ué, pastor, peraí, como é que é isso? Justos e injustos, havendo, no entanto, nessa região dos mortos, uma divisão para os justos e outra para os injustos. A separação entre um lugar, entre as duas salas, digamos assim, os dois locais, era um abismo. Você lembra que Jesus diz assim, que pai Abraão, pois diz para eles: não, filho, não é possível, há um abismo entre nós e eles.
de forma que os que estão aqui, os que estão lá não podem passar para cá, e os que estão aqui, ainda que quisesse, não podem passar para lá. O rico estava no Hades, no Sheol, no mundo dos mortos, dos ímpios mortos. E Lázaro estava no paraíso, no seio de Abraão. Era no seio de Abraão, que era o mundo dos mortos em Cristo. Então, uma divisão para os justos e outra para os injustos, separados por um abismo intransponíveis. Todos estavam ali plenamente conscientes. O Lázaro conhecia o rico, e o rico conhecia o Lázaro, e conhecia Abraão. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me toque na língua para que me refresque, porque estou atormentado em chamas. Um dedo molhado já era uma diferença, quanto mais um copo d'água, quanto mais um mergulho na água. Veja o sofrimento, não querer ir para lá. Um dedo d'água que ele queria, água. Mas ele deixa o tempo passar, porque a Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e exclamou: quem tem sede, venha a mim e beba, e quem quiser, toma de graça. Mas eles deixam passar, morrem e vai para o lugar onde não tem um dedo molhado. Mas tu não irás para esse lugar, porque tu já bebeste da água viva. Oh mulher, quem bebe dessa água natural torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Um dedo fazia a diferença. Todos estavam ali plenamente conscientes. O lugar dos justos era de felicidade, de prazer, de segurança. Era chamado seio de Abraão e paraíso. Já o lugar dos ímpios era medônio, ignífero, que significa lugar de fogo, cheio de dores, sofrimentos, estando todos perfeitamente vivos. Lembra da sarça que não se consumia? Pois aqui também eles não se consomem. Ah, se consumisse, virar cinza, acabou-se. Mas não se consome. Jesus ensinou estas coisas ao relatar o fato descrito em Lucas no capítulo 16. É oportuno dizer aqui que este capítulo não constitui parábola. O título posto no capítulo, informando que é parábola, vem dos editores da Bíblia, mas não consta do original. Parábola é uma modalidade de narração em que não aparecem nomes de pessoas. Além disso, o verbo haver, como está empregado no primeiro versículo, denota por sua vez um fato real. Então, a parábola não cita o nome. A parábola do filho pródigo, como era o nome do pai, do filho? Não tem. Como era o nome do irmão? Não tem. Como era o nome do filho pródigo? Também não tem. Aqui tem nomes: Abraão, Lázaro e o rico. Só o rico que não é citado aqui, mas aqui tem nomes. Então, conforme Efésios, o Hades situa-se bem no profundo da terra, lá não sei aonde, aqui para baixo, e mostra um lugar situado nas profundezas da terra. É de se lastimar o fato de que inúmeras referências ao Sheol no Antigo Testamento, certas versões em português traduzem por sepultura, e aí tira a força das palavras, outros aí traz confusão. Mas o texto aqui diz claramente que todas as referências ao Hades está aqui para baixo. Tal é que quando Jesus Cristo morreu, foi lá, pregou aos mortos, e diz que levou o cativo o que era? O seio de Abraão, que estava lá ligado, e separa agora. Ímpio fica onde é lugar de ímpio, mas os meus, que eu salvei, pelo meu sangue, pela minha morte expiatória, eles vão comigo. Aí leva, toda vez agora que se fala em paraíso, se olha para cima. Isso é de glorificar, irmão.
Nem lá para o seio de Abraão, lá embaixo, próximo, separado por um abismo, você não fica mais. É por isso que o irmão, quando morreu, ele foi a um lugar e depois foi levado para o paraíso. Glória a Deus. Exalte o nome do Senhor. Só mais um pouquinho que dá alfalite. Depois da ressurreição, aqui é antes da ressurreição. Jesus, antes de morrer por nós, promete ao ladrão da cruz que ele assentaria com ele naquele mesmo dia no paraíso. Isto mostra que os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, não mais desceriam ao Hades, isto é, a divisão reservada ali para os justos. O texto em apreço indica futuridade em relação à ocasião em que foi proferido por Jesus. A mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do Senhor, pois ele disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo diz a respeito do assunto: subindo ao alto, conduziu cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, subiu, que é, senão o que também desceu às partes mais baixas da terra. Os irmãos podem pesquisar isso na Bíblia Alfalite. Agora, para dizer amém, o crente em Cristo tem certeza de que vai ressuscitar. Quem é que tem essa certeza aqui? Quem é que tem certeza que vai ver aqueles que você levou agarrando na alça do caixão, vai ver pela ressurreição? Você tem essa certeza? Tem certeza da vida eterna? Quem é que tem essa certeza? A trombeta de Deus soará, e os que dormem, porque não morreram de fato, morreram fisicamente, mas não morreram espiritual, ouvirão a voz da trombeta. E é possível que o Senhor os chame pelo nome, e eles ressuscitarão, e começará a grande festa do Cordeiro de Deus. Mas mesmo assim, com toda essa certeza, nós somos passivos da morte física, e por isso que precisamos nos cuidar. Quando você estiver no seu carro, que olhar uma placazinha dizendo: cuidado, pista escorregadia, pisa no freio. Cuidado, curva acentuada à direita ou à esquerda, diminui a velocidade. Pastor Estevão dizia, na época a velocidade máxima era 80, ele disse que até 80 Jesus te guia. Acima de 80 Jesus te chama. E foi numa viagem dessa que Jesus chamou ele. Nós somos passíveis de morte. O crente irá encarar a morte do mesmo jeito que qualquer ser humano, só que é diferente o encarar. Irmãos, as pessoas que morrem sem Deus morrem desesperadas. As pessoas que morrem com Deus morrem alegres. Frida Wingrim escreveu para os brasileiros dizendo: meus irmãos, não se entristeçam pela morte de Gunnar, porque enquanto ele passava, nenhum de nós sentíamos tristeza, todos falávamos em línguas estranhas, inclusive ele, as últimas palavras foi mistério com Deus. Porque no momento que ele vai partir, chega um anjo de um lado, e eu acredito que outro do outro. Estou contando a visão do pastor Abraão. Você já ouviu? Quem viu a visão do pastor Abraão com a irmã Ângela Vale? Eu já contei. Ninguém viu? Senhor, eu quero ver a passagem de um crente, eu quero ver como é que é a morte de um crente. E ele já tinha sepultado tantos crentes, mas ele queria ver com os olhos espirituais. E ele está lá um dia, no seu quarto em Pinheiro, quando de repente um anjo: acorda, tu não queres ver como é que é a passagem de um crente, de um cristão? Tu não pediste para Deus? Eu vim para te mostrar. Me dê sua mão. Já estava em São Luís, não sei qual hospital,
no quarto da irmã Ângela Vale. Ângela Vale era um vaso, cantora, pregadora, usada nas mãos de Deus. Eu chorei muito ouvindo ela pregar, profetizando. Quando ele está lá, olhando para ela na cama, de repente 2 anjos olharam para o anjo que estava com ele e pegaram um na mão de Ângela e o outro na outra mão e tiraram Ângela de dentro de Ângela. Você entende isso? De repente ele estava vendo agora 2 Ângelas, uma deitada na maca, em coma, só o corpo, e agora a Ângela em pé, do lado da maca. Os anjos pegados nas mãos delas, olha para o anjo que está com o pastor, e faz sinal com quem dizendo, vamos, e o outro anjo, sim. E eles subiram, com Ângela. Ele diz, pastor, na velocidade da luz. E quando nós fomos chegando na cidade celestial, que ele viu o clarão, começaram o barulhão de glória a Deus, e uma voz que dizia, Ângela Vale chegou. Começou aquela glória, aquele louvor, aquele barulhão de glória a Deus, e o anjo que ia com ele, segurado na mão dele, parou. Só até aqui, porque ainda não é a sua vez. Eu só vim lhe mostrar como acontece com todos aqueles que são lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Oh, glória! Se eu fosse você, eu me agarrava com esse evangelho, eu me agarrava com esse Cristo e não olhava para esse mundo nem de máscara. Se eu fosse você, eu não dava motivo de jeito nenhum para o pecado, eu fecharia a porta, fica aí fora, é pecado, porque aqui dentro tu não tens vez, porque aqui dentro de mim tem um trono, e nesse trono se senta nele, Jesus de Nazaré. Abra o seu coração, oh glória! Baseado no que você ouviu, a morte para o salvo não é o fim. Baseado no que você ouviu, a morte para o salvo é o recomeço. Glória a Lamanás. Desse jeito a morte não é um terror, mas a morte é uma transição para uma vida plena, agora na presença do Pai. Aleluia, glória a Deus. Baseado na palavra de Deus, morrer é ser liberto das aflições deste mundo, morrer é não ter mais medo, morrer já está do outro lado do Jordão, como dizendo, atravessamos o Jordão. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista! Quem é que vai estar lá do outro lado? Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia. Levante a cabeça, não precisa temer, porque na hora da travessia o Senhor vai mandar o seu anjo para levar você. Meu Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade.
Glória! Abre a tua boca, igreja, e glorifica! Porque tu és privilegiada. Tu és bem-aventurada, igreja, porque tu conheces as verdades vivas do Evangelho do Cristo vencedor. Glória. Renda malahas. Renda lamadahas. Glória a Deus. Se você ainda não abriu a sua boca essa noite, por favor, em nome de Jesus, abra a sua boca e glorifique a Ele por alguns segundos. Glória a Deus. Não diga outra coisa. Só glória a Jesus. Só glória a Jesus. Só glória. Batiza Jesus do Espírito Santo. Concede dons espirituais, Jesus. Glória! Glória! Crente em casa, abre a tua boca e glorifica. Oh, glória! Glória, Pai eterno, maravilhoso Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo conhecimento da tua palavra, pelas verdades vivas do teu santo evangelho, pela esperança da vida eterna, pela esperança da ressurreição. Nós sabemos que esse país perdeu muitos cristãos por essa pandemia. O Senhor permitiu, mas eles apenas foram na nossa frente. Mas daqui a pouco todos nós estaremos indo, a tua trombeta irá tocar, a tua igreja irá ouvir, e no abrir e fechar de olhos irá subir, glorificando e exaltando o teu santo nome. Começará a festa do Cordeiro. E a noiva estará lá. Quem é que vai? 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 Então se você vai, fica de pé aí. Aleluia!